Esses dias eu comecei a pensar como que a obsolescência programada mexe com a gente e como isso influencia, de certa forma, as nossas decisões. Mas esse ano eu tô pensando em fazer diferente e não deixar isso fazer parte da minha decisão. Eu tô falando especificamente aqui nesse caso de celulares, mas isso pode ser levado para qualquer outra parte de tecnologia. Vai fazer 2 anos e meio que eu tô com o meu celular e agora ele começou a apresentar alguns sinais de que ele tá querendo parar de funcionar. Não definitivamente, mas pro meu uso ele acabou ficando talvez um pouco mais lento do que eu deveria. E como eu falei, fazem só 2 anos que eu tenho ele. Então aquela história de que iPhones duram muito e que Android é descartável, acho que não é mais tão real assim, né? Porque eu conheço pessoas que têm Android e usam celular por muitos anos e não necessariamente precisam trocar. Mas no meu caso é um pouco diferente porque eu acabo usando para trabalho, então talvez isso acabe exigindo mais do celular, não sei. Mas a questão aqui nem é essa, é mais falar sobre um pensamento que eu tive e que eu tô quase colocando em prática, que é parar de gastar o dinheiro com celulares tão caros. Como eu falei, eu não consigo usar um celular tão básico porque eu uso para trabalho, mas ao mesmo tempo eu acho que eu não preciso gastar tanto dinheiro assim, por exemplo, comprando um celular mais caro da Apple ou da Samsung ou de qualquer outra marca. Então eu comecei a pesquisar muito e eu sempre gostei de ver esse tipo de conteúdo, mas nesses últimos meses eu tô consumindo mais ainda. São vídeos de review, então eu tô fazendo esse vídeo para falar sobre alguns modelos que me chamaram a atenção e que provavelmente um deles vai ser a minha escolha para esse ano e para os próximos, né? Porque a minha ideia é comprar e ficar um tempo aí com ele e mostrar que isso realmente a gente consegue, quem trabalha com isso, né? Consegue usar um celular que é o melhor da categoria para fazer todos os trabalhos. Então eu vou mostrar para vocês alguns modelos que me chamaram a atenção e vou falar qual é a minha primeira ou segunda opção aí nesse caso de compra nesse ano. Um dos motivos de eu sempre gostar de iPhone foi por conta da câmera, que para quem ainda não sabe eu uso o celular para gravar os vídeos aqui, mas isso provavelmente vai mudar. Porque eu tô atrás de uma câmera e provavelmente eu vou comprar em breve. Eu vou trazer vídeo aqui pra vocês falando sobre ela. Mas, enfim, é um assunto para outro vídeo isso. Mas um dos motivos de eu gostar de iPhone é a câmera. Eram as câmeras, né? Tanto a principal quanto a frontal também. Mas com a possível compra dessa câmera, eu não vou mais precisar tanto assim de um celular que tenha uma câmera excelente. Então, esse é um dos motivos de eu decidir largar, talvez, o iOS e partir para o Android de uma vez, ou melhor, voltar para o Android. Eu já tive um, na época era o S10Z, a linha S10 lá do Samsung. Gostei dele, mas eu não achava muito boa a câmera, porque na época dava um contraste muito grande e uma saturação também. E eu nunca gostei muito disso, então eu acabei ficando com ele por 1 ano e meio, acho. Acabei vendendo, comprei um iPhone e tô com um iPhone até então. E o que me segurava aqui, como eu falei, eram as câmeras. Mais até do que fluidez e essas coisas, porque eu sei que, por exemplo, o S10 tem gente que usa até hoje e ele funciona muito bem ainda. Então eu acho que não tem tanto a ver essa questão de desempenho do celular em si, mas sim outras funções, que no meu caso era a câmera. Então eu vou falar aqui alguns modelos que me chamaram a atenção e que eu estou pesquisando muito para saber se eu vou trocar, na verdade, para qual seria melhor eu trocar, levando em consideração que eu não uso mais, que eu não vou usar mais tanto a câmera, mas que se eu precisar usar, seja uma qualidade boa, pelo menos decente para fazer esse tipo de vídeo aqui e vídeos externos também. Primeira opção
acho que é a mais óbvia, né? É a linha Galaxy da Samsung, mas tem duas opções que me chamam muita atenção e que eu tenho muita vontade de testar, mas eu não sei se eu vou comprar porque eu não tenho dinheiro para ficar gastando assim para testar, né? Um deles é o Z Flip 6. Eu sempre tive vontade de testar um celular dobrável, mas ao mesmo tempo eu tenho muito receio porque tem aquela questão dele não ser tão resistente assim, tem os cuidados e tudo mais, principalmente na parte da dobradiça ali, então isso talvez me impeça de comprar um, mas a qualidade das câmeras eu achei bem legal e desempenho não tem muito o que falar, né? Como eu já comentei, o desempenho até de um S10, de um S20 que é antigo já, é super ok pro dia de hoje, então acho que isso não seria um impeditivo para comprar um. E a outra opção seria uma mais comum, que é a linha S24. Não sei se o base ou o FE ou o Plus. O Ultra definitivamente não, porque a minha ideia é não gastar tanto dinheiro, mas não só por isso, porque eu prefiro celulares menores, mas ao mesmo tempo eu tô com um iPhone base de 6.1 polegadas e eu tô achando ele um pouco pequeno pro tipo de trabalho que eu tô fazendo no momento. Então talvez eu escolha um celular com uma tela um pouco maior, mas não tão grande quanto um Ultra. Então eu tô nessa dúvida entre Flip e S24. Não sei ainda se eu vou optar pelo Flip, mas eu acredito que não. Se for racionalmente falando, provavelmente não. O outro modelo que me chamou muita atenção foi o X7 Pro da Xiaomi. Eu sempre tive vontade de testar um Xiaomi, mas o que sempre me pediu foram justamente as câmeras, porque se eu precisasse usar em algum momento, ela ia me deixar na mão, eu tenho certeza disso. Ele não foi feito para isso, né? A ideia dele é desempenho e não câmeras. Então o motivo de eu deixar o S24 nessa lista é justamente esse equilíbrio. Ele entrega um desempenho bom, mas também câmeras boas. Inclusive para vídeo, ele também consegue gravar em log, então é um bom motivo para ele estar na lista. E eu acredito que faça uma bela diferença, principalmente se eu quiser criar conteúdo usando o celular ainda, mesmo sabendo que daqui a um tempo eu não vou mais precisar, mas é bom sempre ter uma segunda câmera ali e se precisar usar em algum momento, saber que vai dar certo, né? Mas enfim, é um celular que me chamou a atenção pelo desempenho e pelo design também. Ele é diferente, não é esse padrão do mercado que quase todas as marcas têm. E é basicamente isso. E a terceira opção, eu comecei a pesquisar tem umas 2 semanas. E esse sim me chamou muita atenção. E eu tô quase certo de que ele é a opção que eu vou escolher, que é o Edge 60 Pro da Motorola. Eu assisti basicamente todos os vídeos que tem nesse celular até o momento. E eu tô gostando bastante, tanto do desempenho dele em tarefas um pouco mais pesadas, tipo edição de vídeo e tudo mais, até mesmo as câmeras. Ele tem um sensor da Sony e isso faz diferença, né? Se você quiser usar as câmeras. A ciência de cores da câmera me chamou muita atenção também, eu achei bem legal. Muito melhor do que a do X7 Pro, ou talvez um pouco pior do que a da Samsung. E tem um ponto também de que a Samsung grava em 4K 60, a Motorola grava em 4K 30 e a Samsung tem um modo cinema lá, que não é cinema na Samsung, é retrato, né? Vídeo retrato. Na Motorola eu não consegui ver informação sobre isso, mas eu acredito que não tem essa função de vídeo retrato. Se você tiver um Motorola, deixa aí nos comentários, que eu realmente não achei essa informação no site. Mas ao mesmo tempo que ele não grava em 4K 60, isso não é um problema pra mim, porque eu não uso 4K 60. Então a maioria dos meus vídeos são em 24 ou 30 frames e 60
basicamente é bom ter e não usar do que não ter, né? Mas como eu não uso, eu não ligo tanto assim para essa questão do 60 frames. O que me interessou de verdade nele foi o próprio sistema, muito parecido com o Android puro. E como eu sempre tive vontade de ter um Pixel, mas a gente tá no Brasil e infelizmente a Google não traz os celulares para cá, o mais próximo que a gente tem disso seria um Motorola. Eu estou muito tentado para comprar esse Edge 60, o Edge 60 Pro, né, no caso. E pode ter certeza que assim que eu trocar o celular, eu vou trazer um vídeo aqui mostrando e fazer comparativos também, né? Porque o que a gente tem, pelo menos o que eu vi até agora, são só testes sintéticos, né? São benchmarks, comparando ele com o Galaxy, com o iPhone, com o Xiaomi. E segundo esses testes, ele é basicamente do mesmo patamar ali de um S24, de um iPhone 15, 16, enfim. E aí isso me chamou muita atenção também. Eu queria testar um Android novamente, mas não necessariamente um Samsung, eu queria uma marca diferente. E eu estou pendendo para que essa marca seja a Motorola. A ideia desse vídeo era falar sobre o quão influenciável nós somos a ponto de gastar 5 mil, 6, 7 ou até mais em um celular, sendo que daqui 2 ou 3 anos a gente já vai trocar de novo. Então eu não quero mais fazer isso. Eu pretendo comprar um celular bom, mas não necessariamente um mais top da categoria. Talvez uma opção custo-benefício seja muito mais interessante, principalmente se a gente for ver a longo prazo. A própria Samsung veio o ano passado com a linha S24 com 7 anos de atualização, mas é muito difícil alguém usar um celular por 7 anos, principalmente com a tal obsolescência programada. E eu sou a prova disso, porque o meu celular, beleza, o iPhone 13 foi lançado em 2021, só que eu não comprei em 2021, eu comprei isso começo de 2023, então fazem 2 anos e pouco. Ele já começou a apresentar esses sinais. Direto eu estou usando e ele sai do aplicativo, ele trava, a tela fica preta e bloqueia sozinha. Enfim, tá acontecendo muita coisa estranha, e principalmente depois que eu comecei a usar bastante ele para fazer conteúdo, para gravar, ele tá superaquecendo. Enfim, são coisas que não dá para entender, coisas que não aconteciam e não era para acontecer ainda, mas que acabam atrapalhando o uso e fazendo você querer trocar. Só que não dessa vez. Eu não vou mais gastar meu dinheiro com isso. A ideia também é alertar vocês. Se estiver acontecendo isso, sei lá, tenta resetar o celular. Eu já fiz isso e não adiantou, mas pode ser que funcione para você. Mas não gaste seu dinheiro com isso. Tem coisas muito mais importantes. E assim que eu tiver a resposta para isso, eu vou trazer aqui um vídeo sobre meu novo aparelho, se eu comprar um novo.